Olá, pessoas queridas, aqui é a Agatha Harper para mais uma leitura do livro Segredos da Mente Milionária. E esse clube da leitura aqui, ele é específico para os meus cursos profissionalizantes, porque não adianta a pessoa, por exemplo, ela vir fazer um curso, por exemplo, de pompoarismo, para ser instrutora de pompoarismo, e ela achar que ela automaticamente ela já vai ganhar aí, né, pelo menos 5.200 até 10.400 por mês, porque ela está fazendo o curso. Muitas vezes a pessoa tem uma série de crenças limitantes com relação ao dinheiro, e aí vem, né, a ideia do clube da leitura. Por exemplo, aqui neste livro, Segredos da Mente Milionária, o autor, ele fala muito dessas crenças limitantes que impedem a pessoa de ganhar dinheiro ou de continuar com dinheiro, porque muitas vezes as pessoas elas ganham dinheiro, mas elas gastam tudo à toa, elas não ficam com dinheiro. Então, aqui neste livro, o autor fala muito sobre isso e tem exercícios também. Eu vou dar a sequência aqui. Hoje a gente vai para os arquivos de riqueza, número 5, na página 77. Porém, antes da gente começar a leitura, vamos fazer as nossas declarações de prosperidade. Lembrando, sempre antes da gente fazer a declaração da prosperidade, o que a gente tem que fazer? A gente tem que cuidar da nossa postura, porque não adianta ficar assim, né? Ah, eu tenho uma mente milionária, minha meta é ser rico, eu tenho uma mente milionária. Não, tem que ter a postura, coluna reta, corpo jogado um pouquinho para frente. E se você vai falar alto, junto comigo, ponha emoção, ponha comando nessa voz. Se você vai repetir mentalmente, também repita mentalmente com essa voz de comando. Não adianta ficar assim, né? Meu interior cria o meu mundo exterior, eu tenho uma mente milionária. Não, tem que pôr emoção, tem que pôr comando nessas declarações. Então, vamos lá. Postura, né? Corpo jogado um pouquinho para frente. Declarações de prosperidade. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Eu tenho uma mente milionária. 2. As coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuem para a minha felicidade, sucesso e prosperidade. Eu tenho uma mente milionária. 3. O exemplo que tive a respeito de dinheiro era o modo de agir dos meus pais. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu quem escolho. Eu tenho uma mente milionária. 4. Eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Eu tenho uma mente milionária. 5. Observo os meus pensamentos e só alimento os que me fazem bem. Eu tenho uma mente milionária. 6. Eu crio a minha própria vida. Eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Eu tenho uma mente milionária. 7. A minha meta é ficar milionário e ainda mais. A minha meta é ficar milionária e ainda mais. Eu tenho uma mente milionária. 8. Eu me comprometo a ser rico. Eu me comprometo a ser rica. Eu tenho uma mente milionária. Então, lemos as 8 declarações de prosperidade que estão aqui nos primeiros capítulos do livro mesmo. Ok, pessoas queridas? Então, vamos lá. Arquivos de riqueza, número 5, na página 77. As pessoas ricas focalizam oportunidades. As pessoas de mentalidade pobre focalizam obstáculos. As pessoas ricas veem oportunidades. As pessoas de mentalidade pobre identificam obstáculos. As pessoas ricas reconhecem o potencial de crescimento. As pessoas de mentalidade pobre
considera o potencial de perda. As pessoas ricas focalizam a remuneração. As pessoas de mentalidade pobre concentram-se no risco. Tudo se resume à velha questão: o copo está meio vazio ou meio cheio? Não estou falando de pensamento positivo, estou me referindo à sua perspectiva habitual do mundo. Grande parte das pessoas de mentalidade pobre tomam decisões inspiradas pelo medo. A sua mente está o tempo todo à procura do que está ou pode dar errado em qualquer situação. A sua programação mental primordial é: e se não der certo? Ou, mais frequentemente, isso não vai dar certo. Quem possui uma visão de classe média é ligeiramente mais otimista. A sua programação mental é: espero que dê certo. Os ricos, como já disse, assumem a responsabilidade pelos resultados da sua vida e agem segundo a programação mental. Vai dar certo porque eu farei com que dê certo. Tá vendo a diferença, né, de pensamento? De mentalidade pobre, né, pensa, isso não vai dar certo. A classe média pensa, tomara que dê certo. E os ricos, isso vai dar certo porque eu farei com que dê certo. Eles esperam ser bem-sucedidos, têm confiança na sua capacidade, criatividade e acreditam que, se alguma coisa falhar, vão descobrir outro jeito de obter sucesso. De modo geral, quanto maior a recompensa, maior o risco. Por verem oportunidades o tempo todo, as pessoas ricas estão dispostas a arriscar. Elas acreditam que conseguirão recuperar o seu dinheiro caso a vaca vá para o brejo. A expectativa das pessoas de mentalidade pobre, ao contrário, é fracassar. Elas não têm confiança em si mesmas nem na sua capacidade. Estão certas de que, se não forem bem-sucedidas nas suas ações, será uma catástrofe. E, como só vêm obstáculos, geralmente não estão dispostas a correr riscos. Sem riscos, não há recompensas. É bom lembrar que estar aberto e a aceitar riscos não corresponde necessariamente a estar disposto a perder. As pessoas ricas correm riscos calculados. Isso quer dizer que elas pesquisam, realizam as análises necessárias e tomam as decisões baseadas em fatos e informações sólidas. Mas será que passam a vida inteira se informando? Não. Elas fazem o que está ao seu alcance no menor tempo possível e tomam a decisão calculada de ir à luta ou não. Embora digam estar se preparando para uma oportunidade, o que as pessoas de mentalidade pobre geralmente fazem é marcar passo. Morrendo de medo, levam semanas, meses e até anos a fio pensando no que fazer e, quando decidem, a oportunidade já desapareceu. Então elas se justificam dizendo: eu estava me preparando, com certeza, mas enquanto se preparavam, o sujeito rico entrou em cena, saiu de cena e ganhou mais uma fortuna. Sei que pode parecer estranho o que eu vou dizer, considerando quanto valorizo a responsabilidade do indivíduo para consigo mesmo. Realmente acredito que o que as pessoas chamam de sorte está associado ao enriquecimento e ao sucesso em qualquer campo. No futebol, um time pode ganhar o jogo porque o goleiro da outra equipe engole um frango faltando menos de 1 minuto para o fim da partida. No golfe, pode ser uma tacada mal dada que bate numa árvore e volta para o green a 10 centímetros do buraco. No mundo dos negócios, você já deve ter ouvido falar de alguém que aplicou dinheiro num terreno da periferia e 10 anos depois conseguiu um conglomerado que decidiu construir ali um shopping center ou um edifício de escritórios.
esse investidor ficou rico? Terá sido uma brilhante jogada comercial ou pura sorte? O meu palpite é um pouco das duas coisas. A questão, porém, é que a sorte ou qualquer coisa do gênero não cruzará o seu caminho se você não executar uma ação. Para ter sucesso financeiro, primeiro é necessário que você faça algo, compre algo ou comece algo. E depois disso, terá sido a sorte, o universo ou um poder superior que o terá ajudado com um milagre por sua coragem e por seu compromisso de ir à luta? Na minha opinião, tanto faz, apenas acontece. Outro princípio-chave pertinente neste caso é: as pessoas ricas focalizam o que elas querem, enquanto as que têm mentalidade pobre concentram-se no que elas não querem. Repetindo, a lei universal diz: aquilo que você focaliza se expande. Como os ricos estão sempre voltados para as oportunidades, elas chovem na sua vida. O seu maior problema é administrar todas as chances de ganhar dinheiro que aparecem à sua frente. No caso das pessoas de mentalidade pobre, que, por outro lado, estão sempre enfatizando nos obstáculos, eles se multiplicam ao redor. O seu maior problema é como se livrar de tantos problemas. Aqui entra, né, a questão da lei da atração, que a gente é como um imã. A gente atrai aquilo que a gente fica vibrando, que a gente fica pensando. Então, se eu penso em problemas, eu vou fazer igual um imã, eu vou atrair problemas. Se eu penso em riqueza, em prosperidade, em sucesso, então eu vou atrair riqueza, prosperidade, sucesso, porque eu vou estar vibrando, né, e atraindo aquilo que eu estou pensando. Continuando. A questão é simples. O seu campo focal determina o que você encontrará na vida. Concentre-se nas oportunidades e verá oportunidades. Atenha-se aos obstáculos e terá obstáculos. Não estou lhe dizendo para não tomar cuidado com os problemas. Trate eles à medida que forem aparecendo no momento presente. Mas mantenha os olhos postos nas suas metas. Permaneça em movimento rumo aos seus objetivos. Dedique o seu tempo e a sua energia a conquistar aquilo que você quer. Quando surgirem dificuldades, supere-as e, em seguida, recupere rapidamente o foco. Não permaneça a vida inteira resolvendo complicações. Pare de ficar o tempo todo apagando incêndios. Quem faz isso anda para trás. Empregue o seu tempo e a sua energia em pensamentos e atos, seguindo firmemente adiante na direção do seu propósito. Quer um conselho simples, mas raro? Se você deseja ficar rico, concentre-se em ganhar, conservar e multiplicar o seu dinheiro. Se prefere ser pobre, dedique-se a gastá-lo. Independente de quantas dezenas de livros você leia e de quantos cursos sobre sucesso você faça, tudo se resume a isso. Lembre-se, aquilo que você focaliza se expande. Então, essa é uma informação importante. Vamos repetir mais uma vez. Se você deseja ficar rico, concentre-se em ganhar, conservar e multiplicar o seu dinheiro. Se você prefere ser pobre, dedique-se a gastá-lo. As pessoas ricas entendem também que não é possível ter todas as informações de antemão. Em um dos meus programas, oriento os participantes a acessar a sua força interior e vencer a despeito de tudo. Ensino um princípio conhecido como preparar fogo, apontar. O que isso significa?
Prepare-se o melhor que prepare-se o melhor que puder no menor tempo possível. Haja e corrija-se no caminho. É loucura pensar que se pode saber tudo o que vai ocorrer no futuro. É ilusão supor que é possível estar preparado para qualquer circunstância que surja no processo e também protegido contra ela. No universo não há linha reta, você sabia? A vida não viaja em linhas perfeitamente retas. Ela se assemelha a mais uma estrada sinuosa. Em geral, só conseguimos ver a curva seguinte e, só depois de alcançá-la, é que somos capazes de avistar mais. A ideia é você começar o jogo com tudo que tem, no lugar onde está. É o que chamo de entrar no corredor. Vou lhe dar um exemplo. Anos atrás, eu planejava abrir um café e confeitaria 24 horas em Fort Lauderdale, Flórida. Estudei as opções de localização, o mercado e o equipamento necessário. Pesquisei também os tipos de bolos, tortas, sorvetes e cafés disponíveis. O primeiro problema foi que engordei a beça. Comer o objeto da minha pesquisa não foi de grande ajuda. Então me perguntei, Harvey, qual é a melhor maneira de estudar um ramo de negócio? E esse sujeito chamado Harvey, que era evidentemente muito mais esperto do que eu, respondeu: se você quer conhecer o negócio a fundo, entre nele. Ninguém tem obrigação de saber tudo. Entre no corredor conseguindo um emprego na área. Você aprenderá mais varrendo o chão e lavando pratos num restaurante do que se passar 10 anos pesquisando do lado de fora. Eu não disse que ele era muito mais esperto do que eu? Foi o que fiz. Arranjei um emprego numa empresa do ramo. Gostaria de poder dizer que os meus soberbos talentos foram eminentemente reconhecidos e que recebi de cara o cargo de diretor executivo. Mas o que fazer? Como ninguém ali percebeu as minhas qualidades de liderança, tive que começar como ajudante de garçom. É isso mesmo, varrendo o chão e lavando pratos. Não é engraçado como o poder da intenção dá certo? Você deve estar pensando que eu tive de engolir o meu orgulho para aceitar este trabalho, mas a verdade é que nunca considerei a questão dessa forma. A minha missão era conhecer o negócio dos doces, por isso me senti grato pela oportunidade de aprender o assunto de carona na empresa de alguém e ainda por cima ganhar um dinheirinho. Nessa temporada, como ajudante de garçom, passei o máximo de tempo conversando com o gerente sobre receitas e despesas, examinando caixas para descobrir os nomes dos fornecedores e ajudando o padeiro às 4 da manhã para aprender sobre os equipamentos, ingredientes e problemas do ramo. Aqui é um espião infiltrado na confeitaria do outro. Oh, que ideia! Mas eu vejo que isso daqui que ele fez, né, nessa época, muita gente ainda faz hoje em dia. Entra, né, nos cursos com essa intenção, né, de, sei lá, de querer copiar tudo e tal e tudo mais, aí depois, no final, que descobre que eu também ministro os cursos profissionalizantes, aí a pessoa sai aliviada, né, porque os treinamentos são totalmente diferentes para quem só quer fazer um curso para o seu autocuidado mesmo, ou para quem quer ajudar, né, outras pessoas ensinando a técnica. Eu devia estar indo bastante bem na minha função, porque depois de uma semana o gerente me chamou e me deu um pedaço de torta e me ofereceu uma promoção ao posto de caixa. Pensei naquilo durante um exato nanosegundo e respondi: obrigado, mas não, muito obrigado. Primeiro, não haveria muito o que aprender se eu ficasse preso atrás de uma caixa registradora. Segundo, já sabia o que eu queria saber. Missão cumprida.
É isso que eu quero dizer como corredor. Entrar no campo em que você quer estar no futuro, aceitando qualquer função para ter condições de conhecer a atividade. Esse é, de longe, o melhor método para aprender um negócio. Primeiro, você pode vê-lo por dentro. Segundo, tem condições de fazer os contatos necessários, o que seria complicado estando do lado de fora. Terceiro, uma vez no corredor, outras portas de oportunidade se abrem à sua frente. Isto é, observando o que realmente acontece, você tem a chance de identificar um nicho que não havia percebido antes. Quarto, talvez você descubra que não gosta do ramo e dê graças a Deus por ter ficado sabendo disso antes que fosse muito tarde. Então, qual dessas 4 situações ocorreu comigo? Quando deixei aquela empresa, mal podia ver uma torta e muito menos sentir o cheiro de qualquer uma delas. Segundo, o padeiro saiu de lá um dia depois de mim e me telefonou para dizer que acabara de descobrir um novo e fantástico equipamento de ginástica conhecido como botas para a gravidade, que são usadas nos exercícios de inversão corporal feitos em barras. Talvez você tenha visto Richard Gere com elas numa cena do filme Gigolô americano, em que ele fica pendurado de cabeça para baixo. Ele queria saber se eu estava interessado em dar uma olhada naquele produto. Fui conferir e cheguei à conclusão de que as botas eram simplesmente o máximo, mas o espadeiro não. Assim, entrei sozinho no negócio. Comecei vendendo as botas para lojas de departamentos e de material esportivo. Percebi que todos os revendedores tinham algo em comum: equipamentos de ginástica de má qualidade. Os sinos do meu cérebro badalaram freneticamente. Oportunidade, oportunidade, oportunidade. É engraçado como as coisas acontecem. Era a minha primeira experiência com esse tipo de produto e ela me levou a abrir uma das primeiras lojas de varejo de artigos de fitness da América do Norte e a ganhar o meu primeiro milhão. Uau! Isso porque ele foi bisbilhotar na padaria, né? E pensar que tudo começou quando me propus a ser ajudante de garçom. A mensagem é simples: entre no corredor. Você nunca sabe de que portas se abrirão no seu caminho. Eu tenho um lema: a ação sempre vence a inação. As pessoas ricas saem em campo acreditando que, uma vez dentro do jogo, poderão tomar decisões inteligentes. No momento presente, fazer correções de rumo e ajustar as velas durante o percurso. As pessoas de mentalidade pobre, por não confiarem em si mesmas e nas suas aptidões, acreditam que precisam saber tudo de antemão, o que é praticamente impossível. Enquanto isso, não fazem nada. Os ricos, com sua atitude positiva de preparar fogo, apontar, entram em ação e quase sempre vencem. Quem pensa pequeno costuma dizer a si mesmo: não vou fazer nada até identificar todos os possíveis problemas e saber exatamente como lidar com eles. Assim, nunca age e, consequentemente, sempre perde. Os ricos veem uma oportunidade, mergulham nela e ficam ainda mais ricos. E aquelas outras pessoas ainda estão se preparando. Declaração: eu focalizo as oportunidades e não os obstáculos. Eu tenho uma mente milionária. Mais uma vez, eu focalizo as oportunidades e não os obstáculos. Eu tenho uma mente milionária. Agora aqui as tarefinhas. Ações da mente milionária. 1. Entre no jogo. Pense numa situação ou num projeto que você tenha tido vontade de começar. O que quer que você esteja esperando, esqueça, comece agora, de onde está, a partir do que você tem. Se possível, dê o primeiro passo trabalhando como empregado ou com outra pessoa para aprender os macetes.
Se já aprendeu, não tem mais desculpa. Vá à luta. 2. Pratique o otimismo. Tudo que alguém considerar problema ou obstáculo, reclassifique como oportunidade. Você deixará loucas as pessoas negativas, mas, afinal, qual a diferença? Não é isso que elas fazem consigo mesmas o tempo todo? Ah, lembrei que eu estava assistindo aquela série O Pacificador, e aí o amiguinho dele lá, o vigilante, não lembro mais como é que foi, não. Sei que eles estavam lá dentro do carro, né? Aí tinha lá uma frase mais ou menos assim: obstáculos são oportunidades de crescimento. E aí, quando eu estava lendo aqui o livro, eu lembrei disso, né? Então, tá vendo como uma pessoa positiva pensa? Obstáculos são oportunidades de crescimento. E a terceira tarefa aqui do livro. 3. Focalize o que você tem e não o que você não tem. Faça uma lista de 10 coisas pelas quais você se sente grato e leia em voz alta. Repita essa leitura todas as manhãs durante 30 dias seguintes. Se não gostar do que possui, não terá mais nada disso, nem precisará ter. Então, tá vendo? Resumindo aqui as 3 tarefinhas dele. Pense em uma situação, em um projeto e comece agora. Pratique o otimismo e faça uma lista de 10 coisas pelas quais você se sente grato e lê em voz alta durante 30 dias. Ok, pessoas queridas? Então, finalizamos aqui o arquivo de riqueza número 5. Da próxima vez entraremos no 6. Ah, mas é claro, né, Agatha? Se a gente saiu do 5, é claro que vamos para o 6. Antes da gente finalizar, vamos fazer aqui a declaração de poder mais uma vez. Lembrando que hoje eu nem comentei muito, eu fiz mais rapidinho porque eu estou dodói, eu estou com dengue, eu acho que deu para perceber, né, que eu estou meio assim, né, mesmo fazendo as declarações de poder. Está tudo doendo, porém, se eu estou sentada aqui, não estou mexendo, dá para falar, né, não está assim tão desconfortável continuar a leitura aqui com vocês, mantendo o compromisso, né? Ah, então, tá vendo? Um exemplo, né, que eu ter ficado doente podia ser um obstáculo, né? Não vou fazer leitura hoje de livro, não. Deixa eu ficar quieta na minha cama, né? Debaixo da coberta. Deixa eu ver, né? Continuar assistindo minhas séries, assistir qualquer coisa. Deixa eu ficar aqui o dia inteiro, né? Sem fazer nada. Mas não. Tô com dengue, tá tudo doendo. Para levantar foi um sofrimento. Porém, tomei o remedinho, né? O dipirona. E aí, tô aqui lendo, tá vendo? Então, como a gente vê as coisas, tem um obstáculo, mas aí eu posso usar esse obstáculo como uma desculpa, ou posso usar o obstáculo como a oportunidade de crescimento. No caso aqui, fazendo a leitura, a releitura, né? Esse livro aqui, ele é velho, já falei para vocês, eu comprei ele em 2012, que é a prova, né, que não deixa mentir. Aqui, 2012. Viu? Velho para danar, já li ele 1 milhão de vezes, porém, sempre quando a gente lê, mais uma vez, a gente aprende uma coisa diferente, a gente percebe, né? Tem novas percepções. Então, são as oportunidades do crescimento. Então, declarações de prosperidade que eu tirei as 8 primeiras que estão aqui no livro, tá, pessoas queridas? Postura, corpo para frente e a entonação da voz. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Eu tenho uma mente milionária. As coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuem para a minha felicidade, sucesso e prosperidade. Eu tenho uma mente milionária. 3. O exemplo que tive a respeito de dinheiro era o modo de agir dos meus pais.
A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu quem escolho. Eu tenho uma mente milionária. 4. Eu me liberto das experiências passadas negativas com o dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Eu tenho uma mente milionária. 5. Observo os meus pensamentos e só alimento os que me fazem bem. Eu tenho uma mente milionária. 6. Eu crio a minha própria vida. Eu mesmo crio meu próprio grau de sucesso financeiro. Eu tenho uma mente milionária. 7. A minha meta é ficar milionária e ainda mais. A minha meta é ficar milionário e ainda mais. Eu tenho uma mente milionária. 8. Eu me comprometo a ser rica. Eu me comprometo a ser rico. Eu tenho uma mente milionária. Ok, pessoas queridas? Então é isso. Beijos da Agatha Harper e até mais.